No início da tarde, o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniram para discutir o PL 2630, conhecido como Projeto de Lei das Fake News. No meio da tarde desta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal ouvir os presidentes das Big Techs sobre o tal PL das Fake News. A corte deu 5 dias para Meta, Google, Spotify e Brasil Paralelo deporem, enquanto o Google, pressionado, tirava do ar um link contra a PL das fake news, isso após uma medida do governo Lula. Samuel Poncebon, tudo bem? Oi, Bob, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo. Bem, gente, eu estou aqui com Samuel Poncebon, que há 25 anos dirige a Teletime, principal revista de telecomunicações do Brasil, e ele cobre o Brasil e não só o Brasil. Há pouco ele estava no MWC em Barcelona, que é o maior evento de telecomunicações do mundo. Eu diria o seguinte, que poucas pessoas estão tão qualificadas como você para tentar colocar ordem numa balbúrdia, numa conversa que vai ser a Torre de Babel, que é a discussão do tal do PL chamado da desinformação ou das fake news, né? O que está acontecendo? O que está em disputa? Qual é o beabá desse projeto? E por que tanta dissonância? Vamos lá, vamos por partes aqui tentar ser o mais didático possível. Esse tema de combate à desinformação, combate às fake news, ou como o próprio projeto se refere, né? Responsabilidade e transparência por parte das plataformas de internet não é exclusivo do Brasil, está sendo discutido em vários países do mundo, existem vários modelos que estão sendo seguidos, que estão sendo desenvolvidos, né? Então, o Brasil ele está ocupando o seu momento de debate, como em vários países a gente está vendo isso acontecer, na Europa. Nominemos o que são as plataformas para quem não acompanha esse debate. Plataforma é o jeito que a gente encontrou para definir todas as empresas de internet que provêm serviços relevantes na internet, que caracterizam como redes sociais, aplicativos de mensagem como o WhatsApp, serviços de comunicação entre as pessoas. Então, se a gente falar Facebook, Google, WhatsApp, tudo isso está dentro desse conjunto de coisas que a gente chama de plataformas que são providas pelas empresas de internet. E são serviços extremamente relevantes, que afetam bilhões de pessoas, todo mundo é usuário de alguma rede social, todo mundo consulta o Google em algum momento, são as principais fontes de informação hoje em dia, e como eles surgiram há pouco tempo atrás, eles não estão inseridos dentro do arcabouço que a gente conhece de regras e normas para a comunicação social, que regem as televisões, os jornais, as revistas, então a internet estava fora disso. Por isso que essa discussão toda é importante, porque está trazendo a internet para esse contexto de debate. Porque eles, teoricamente, eram, aspas, apresentavam-se apenas como empresas de telecomunicação, mas, na verdade, tornaram-se empresas de comunicação, aliás, donas, praticamente, da comunicação no mundo. Porque, quando não são, a sua mecânica, a sua lógica impõe um ritmo que é o ritmo do clique, da audiência, do clique da audiência, não é isso? Na verdade, eles nem se classificavam como empresas de telecomunicações, eles se classificavam como empresas de serviços adicionados às redes de banda larga, as redes de internet, né? E que funcionavam como meras ferramentas para que as pessoas se comunicassem. Só que, quando a gente olha o modelo de negócio dessas empresas e a forma como esses mecanismos atuam, isso evidentemente é muito mais amplo do que simplesmente ser uma ferramenta. Não é como o seu computador, né? O seu computador é uma ferramenta de trabalho sua. Quando você vai para uma rede social, ela até pode ser uma ferramenta de comunicação, de trabalho, mas por trás daquilo existe uma inteligência, existe um processamento das informações que faz com que aquela ferramenta seja um protagonista, né? E sendo um protagonista, ela passa a ocupar um lugar equivalente ao que nós, jornalistas, ocupamos quando a gente seleciona as nossas notícias, ou os repórteres desempenham quando vão buscar as matérias na rua, ou as emissoras de televisão quando decidem o que vai ser ou o que não vai ser publicado no jornal nacional, por exemplo. Então, elas têm esse papel protagonista, que é muito parecido, se não igual, ao papel de qualquer veículo de comunicação social. E o que está em debate
nessa barafunda toda aí? Vamos lá. Tudo isso começou porque a gente começou a ver nos últimos, vamos dizer, aí, os últimos 8, 10 anos, né, um protagonismo cada vez maior dessas plataformas de comunicação social no processo de construção de consensos da sociedade. Então, eles passaram a interferir em processos eleitorais, a forma como as pessoas se comunicam passou a ser relevante, se comunicam por essas redes sociais, passou a ser relevante para a tomada de decisões. Grandes exemplos, por exemplo, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, o Brexit, né, foi decidido por uma campanha em redes sociais. A eleição de personagens caricatos aí da política que surgiram por conta das redes sociais, como Donald Trump, a gente pode até dizer, o ex-presidente Bolsonaro também. Foram personagens que surgiram porque não tinham espaço na mídia tradicional, mas ganharam relevância nesse ambiente digital. Para não falar de absurdos que estão acontecendo na nossa sociedade hoje em dia, como movimentos anti-vacina, como negacionismo no período da pandemia, como difusão de informações falsas. A gente vê todo dia, se você entrar nas agências de verificação de fatos, você vai ver a quantidade de informações falsas que são distribuídas pelas plataformas de internet, e que hoje determinam o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer e quais são as implicações de processos relevantes para a democracia. Então, como esse problema começou a ficar muito relevante, em 2020, isso começou já há 3 anos atrás, em 2020, alguns parlamentares apresentaram um projeto, que é o projeto justamente para criar responsabilização e trazer mecanismos de transparência para essas redes sociais, que é o PL das fake news, que a gente chama. Que tem um número, né? 2630/2020, esse é o número do projeto. Então, às vezes a gente se refere como 2630, PL das fake news, mas basicamente é a lei de responsabilização e transparência das plataformas digitais. E o que está em disputa? Quer dizer, é muita coisa em disputa, mas fatiando, o que é fundamental, onde tem diferença? Sim. A coisa mais importante que as pessoas precisam entender desse projeto é o seguinte: o que ele cria? Ele cria a responsabilização dessas plataformas. Então, hoje, como eu coloquei, elas funcionam basicamente como ferramentas. Elas te oferecem uma ferramenta, as pessoas se comunicam, o que aconteceu ali, se as pessoas se ofenderam, se as pessoas cometeram algum tipo de crime, se incitaram o ódio, não é problema dessas ferramentas. É mais ou menos aquele argumento dos defensores das armas que dizem: quem mata são as pessoas, não são as armas. Mais ou menos o mesmo argumento. A gente só dá a ferramenta, mas as pessoas estão se matando lá, é culpa delas, né? Então elas não têm nenhum tipo de responsabilidade sobre o que acontece. O que esse projeto faz? Dá licença, tem um argumento pueril que eu digo assim: não, mas existe um arsenal de leis suficientes para punir. Note-se, punir depois, se é que pune. E a depender de se você conseguir alcançar quem está emitindo aquilo de Hong Kong, da Conchichina, do Himalaia. Exatamente. Então, dentro desse conceito de responsabilizar as plataformas, existe uma coisa que está sendo estabelecida que, diga-se de passagem, algumas delas já têm nos seus termos de uso, na forma como elas permitem que você utilize essas ferramentas, que é o dever de cuidado. Então, assim, essas plataformas, elas passam a ser criminalmente não, mas civilmente responsabilizadas, né? Tinha até numa das versões anteriores aparecia o criminal, agora não tem mais o criminal, só civil, mas de qualquer maneira elas podem ser responsabilizadas juridicamente e elas têm que ter o dever de cuidado, que significa o quê? Significa que elas têm que olhar o que está acontecendo e no momento em que elas veem um crime sendo cometido, uma infração sendo cometida, elas precisam evitar que aquilo aconteça sob pena de serem responsabilizadas. Então, basicamente, elas ganham o poder e o dever, né, de serem fiscais daquilo que está sendo discutido, comentado, escrito, propagado pelas suas plataformas. Isso de acordo com a lei vigente. Não, isso é o que vai acontecer agora. Com a lei vigente, não tem regra nenhuma. Algumas têm os termos de uso, né? Então você vai lá, entra nos termos de uso do Facebook, que nunca ninguém olha, os termos de uso do YouTube, que nunca ninguém olha, os termos de uso do Twitter, que nunca ninguém olha, você vai lá, tem lá dizendo o que pode e o que não pode fazer. Só que elas mudam esses termos de uso a qualquer momento, são letras miudíssimas, você nunca vai ler aquilo lá, cada documento desse tem 2.000 páginas, então assim, né, você diz que concorda, né, para você poder usar a plataforma, mas assim, ninguém nunca parou para prestar atenção no que está escrito lá.
né? Então, algumas até fazem, elas fazem algumas moderações, a gente chegou a ver em períodos eleitorais, elas banindo determinados perfis, elas colocando uma mensagem de alerta, e isso está sendo feito. O que agora essa lei faz... Mas depois de terem permitido ao longo dos 3 ou 4 anos que fosse feito como cada um quisesse. Depois de muita pressão, pressão pública, pressão política, em alguns casos pressão judicial, a gente viu durante o período eleitoral brasileiro o TSE batendo em cima das plataformas para que elas assumissem esse papel de responsabilidade. Então, elas fizeram isso por pressão, né? Mas não tem nenhuma lei que obrigue elas a fazer. Tá. E aí, antes de entrar no miolo propriamente dito, é interessante que muita gente que ou mente ou desavisadamente divulga mentira e desinformação durante anos, numa hora dessa alega o direito de expressão, direito absoluto de expressão. Pelo menos pelo que está posicionado e porque eu tenho escutado falar, são exatamente os que mais alimentam mentiras ou mentiram, agora, não, mas é o direito de expressão. E atacando o tribunal por ter agido. Porque o que acontece é que, assim, as redes sociais, elas potencializaram e deram voz para uma série de pensamentos que até então passavam por uma moderação. Então, um político desses, ou um pastor, ou quem quer que seja, podia pensar barbaridades. Ele vinha conversar com o jornalista filtrava aquilo lá, ignorava e não publicava o que o cara falava. Ou um acadêmico, por exemplo, ouvia um aluno falar uma besteira qualquer, falava, olha, desculpa, você está equivocado, não foi isso que aconteceu, o fato histórico não é esse, né? Guarde a sua ignorância para você mesmo, e aquele assunto morria. Quando você criou as redes sociais, a ignorância, ou a desinformação, ou pior, né, o discurso de ódio, ganhou um potencializador. Então, não só ele ganhou uma plataforma para dizer as barbaridades que ele pensa, como a plataforma potencializa aquilo, por meio dos algoritmos, por meio das conexões que ela faz, colocando você em contato com pessoas que pensam da mesma maneira, por mais ignorante ou por mais criminoso que seja aquele pensamento, né? E aquilo faz com que os problemas se amplifiquem, né? Você tirou as camadas de mediação que a sociedade tinha, que eram quais? Os jornalistas, os políticos, os acadêmicos, né? Tudo isso criava, de alguma maneira, filtros, né? E quando você criou as redes sociais, você tirou esses filtros. Então, basicamente, né, quem tem esse tipo de discurso, tem esse tipo de posicionamento de ódio, de preconceito, ou quer deliberadamente manipular a opinião pública a seu favor, com mentiras, né, não quer perder essa plataforma e não quer ganhar um filtro, não quer ganhar esse poder de moderação que está sendo dado para as plataformas. E o que é principal na lei em questão? Então, vamos lá. Ela tem muita coisa que ela traz aí como ferramenta. Como eu já disse, a principal coisa é essa responsabilização que ela coloca, mas ela é bastante enfática, vamos dizer assim, em algumas questões que são mais urgentes. Por exemplo, questões que estão relacionadas à violência contra a mulher, racismo, saúde pública, bullying, né? Casos de bullying e de incitação à violência, crimes contra o Estado de Direito, questões que, por exemplo, envolvam criminalização do processo eleitoral, terrorismo, tudo isso que são episódios que a gente tem visto nos últimos anos, passam a ser especial foco de atenção das plataformas. Elas precisam não só ter esse dever de moderação, esse dever agora de cuidado, né, que a gente chama, como elas também precisam dar transparência para tudo que elas fazem. Então, elas têm que auditar os processos de mediação, elas precisam apresentar relatórios para aquilo. Então, tudo isso passa a ser um ambiente regulado e, o mais importante de tudo, passa a ser juridicamente responsabilizável. Então, as plataformas podem ser responsabilizadas caso não cumpram esse papel que está sendo colocado a ela. Então, isso é o mais importante. Aí existem outras questões... Mas, primeiro, por que para começar, elas não estão aceitando nem isso? E qual foi a reação nas últimas horas de várias das plataformas colocando-se abertamente em suas plataformas majoritárias contra o projeto? O que aconteceu? Então, aí elas não estão aceitando. Isso é uma das razões pelas quais elas não estão aceitando, porque você aumenta a carga regulatória sobre elas, elas vão ter que se estruturar de uma outra maneira para operar. É importante lembrar que isso daqui vale
para qualquer plataforma que tenha mais de 10 milhões de usuários. A gente não tem esse controle, porque não existe nenhuma tabela de quantos usuários... Nós dois estamos fora dessa. Não sei quantos milhões de assinantes você já tem no seu canal. Mas, assim, certamente 10 milhões é um número elevado, mas se a gente pensar que a diferença entre o primeiro e o segundo colocado na última eleição entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro foi de 2 milhões de pessoas, 10 milhões de usuários já pode fazer um estrago tremendo, inclusive decidindo uma eleição, né? Então, tem um filtro, né? Não é para qualquer plataforma, você tem que ter 10 milhões de usuários. Mas por que elas estão resistindo tanto? Do ponto de vista de ter esse dever de cuidado, de ter esse dever de moderação, nem é tão problemático, porque, como eu disse, muitas delas já fazem isso, tá? Elas já têm isso, só não são obrigadas, né? Se elas, por exemplo, cometerem algum deslize ou deixarem passar alguma coisa ou mudarem, né, o seu comando, como aconteceu com o Twitter, né, que você teve uma mudança de comando, o dono do Twitter passou a ser o Elon Musk, que é um libertário maluco que quer que todo mundo possa falar qualquer coisa e acha que de liberdade de expressão não tem limite nenhum, né? E aí mudou os termos de uso e hoje você pode falar o que você quiser no Twitter que eles não vão te barrar, né? Então, como você não tem uma lei, né, esse dever de cuidado passa a ser uma coisa a critério das plataformas, dependendo aí de interesses comerciais, políticos, o que quer que seja, né? Então, mas esse não é o problema, tá? O maior problema que no meu ponto de vista, para essas plataformas aceitarem, é porque, acessoriamente a isso, tá, foram colocadas duas coisas. Uma foi colocada ainda em 2022 pelos radiodifusores, e a outra foi colocada pelo atual governo. Radiodifusores são as emissoras... As emissoras de rádio e TV tradicionais, Globo, SBT, Bandeirantes, Record, enfim, todas as emissoras. Esses atores, que são grupos de comunicação poderosos e importantes no Brasil, se ressentem muito do fato de que hoje as plataformas de internet têm uma grande parcela do conteúdo publicitário, né? Então ganham muito dinheiro vendendo patrocínios, vendendo publicidade, e boa parte dessas receitas acaba vindo de conteúdos que são gerados pelos veículos tradicionais de comunicação, né? Então você, por exemplo, faz uma matéria no Jornal Nacional, aquela matéria no Jornal Nacional repercute no Twitter, repercute no Facebook, repercute no Instagram, e quem está ganhando dinheiro com a publicidade ali é o Twitter, o Instagram, o Facebook. Ou o Bob Fernandes faz uma matéria brilhante, aquela matéria passa a ser reproduzida no Google em várias páginas diferentes. Quem está ganhando dinheiro com aquela matéria não é o Bob Fernandes, é o Google. Então, entrou nessa reta final do projeto, ainda no ano passado, um artigo que previa que o conteúdo jornalístico deveria ser remunerado, né? Então, mas não apenas jornalísticos, direitos conexos também, né? Artistas. Vamos chegar lá. Isso foi o que foi feito ano passado. Até o ano passado era só conteúdo jornalístico e foi uma emenda apresentada pelos grupos de comunicação, acatada pelo relator, pelo Orlando Silva, e que previa a remuneração de conteúdo jornalístico. Você pode fazer algumas críticas a isso, no sentido de que talvez só os grandes grupos tivessem acesso a essa remuneração, os jornalistas independentes tivessem muito mais dificuldade, mas foi colocado pelos grupos de comunicação. Diga. Uma questão no meio a isso, que há uma certa confusão e ruído. Por exemplo, se o canal Bob Fernandes fotografa a capa do UOL ou uma manchete do G1 e coloca aquilo ao comentar alguma coisa, isso também entraria nesse pacote de uso da informação do outro e pagar por isso? Então, é uma coisa tão complicada de você estabelecer como é que funcionariam esses processos que muito provavelmente você caminharia para grandes acordos coletivos, né? Porque você não tem como fiscalizar onde é que está o conteúdo do UOL, onde é que está o conteúdo do Bob, onde é que está o conteúdo do Jornal Nacional. É muito difícil. Então, você provavelmente teria que fazer um grande acordo coletivo, como foi feito na Austrália, por exemplo. Na Austrália, os grupos de mídia conseguiram um acordo com as empresas de internet, em que as empresas de internet aceitaram pagar um percentual da sua receita publicitária para os grupos de mídia, e aí você tem que ter um outro acordo, né, entre os grupos de comunicação para distribuir isso de maneira proporcional. Mais ou menos como funciona a questão do ECAD, por exemplo, né, que é o responsável pelos direitos de autorais em música, né,
quando você tem uma música tocando no rádio, você não consegue saber se aquela música tocou, não tocou, onde que tocou. Então, eles têm um ranking lá, eles fazem a arrecadação e distribuem essa arrecadação de acordo com o ranking. Certamente, empresas como Globo, como Folha, como Estadão, que têm muito mais protagonismo no processo, seriam beneficiadas em detrimento de jornalistas independentes. Então, tem essa discussão que era muito complexa mesmo, mas, enfim, estava colocado lá, até o ano passado. Esse ano, com o início da gestão Lula, você teve uma novidade nessa história, que foi uma emenda que foi apresentada a pedido do governo para o relator, incluindo também direitos conexos e direitos autorais. Então, o que significa isso? Não só os jornalistas ganhariam, como os artistas, aqueles que participaram de processos criativos que estão sendo utilizados, né, na internet. Então, você adicionou uma camada a mais de complexidade no processo, né? E, mais importante, é aí que eu chego na sua pergunta, você criou uma obrigação das plataformas de remunerarem muito mais gente, o que significa que o custo para elas vai aumentar muito, né? Então, é daí que vem a grande resistência dela, do meu ponto de vista, tá? Elas não querem ter que pagar para artistas, para jornalistas, para criadores de conteúdo, para autores de música, para todo mundo que está envolvido na cadeia criativa e que abastece esses processos dentro das redes sociais. Então, ali talvez seja o maior foco de resistência. Como o projeto tá para ser votado essa semana, né? Mas assim, agora eu acho muito pouco provável que ele seja votado, porque tem muita resistência. Como o projeto estava para ser votado essa semana, eles subiram o tom, mostrando razão pela qual o projeto tem que ser feito, tá? Porque eles usaram as suas próprias plataformas para propagar o seu ponto de vista. Nada que os grupos de comunicação não tenham feito no passado em outros momentos, tá? Quantas vezes a gente não viu emissoras de TV, jornais, assumindo posições políticas, dando só um lado da história, né? E não dando o outro lado da história. Isso sempre aconteceu. As plataformas digitais agora, as redes sociais, fizeram exatamente a mesma coisa. E as emissoras de rádio e televisão, em grande parte, estão sentindo a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar durante décadas. E também estão usando. Se você for ver as matérias que estão saindo na grande mídia, que estão saindo nos jornais, também estão defendendo o projeto, porque, por razões justas, o projeto precisa ser aprovado. Eu tenho o entendimento de que é preciso você criar um marco legal contra esse processo de desinformação que está galopante e cada vez mais sério, mas eles estão, obviamente, defendendo em causa própria, porque eles querem ter a remuneração dos conteúdos ali também. Então, não tem nenhum santo nessa história. Tá? Não, só para voltar uma coisa que é importante para quem, aspas, é pequeno diante desse gigantismo todo. O uso de qualquer tipo de informação, uma mera citação, por exemplo, a um órgão qualquer, uma notícia, isso significaria a mesma coisa? A pessoa teria que pagar também, esse pequeno usuário? Não, de jeito nenhum, tá? Assim, obviamente, tudo isso vai depender... Não, porque isso está sendo divulgado assim, acho que é bom deixar claro, né? Não, assim, então, tudo vai depender de um processo de regulação, de um processo de acomodação pós-projeto, porque, né, quando você bota uma lei, é quando você botou um elefante no meio da sala. Bom, agora como é que a gente vai conviver com esse elefante aqui, né? E o próprio projeto, ele estabelece 26 lugares ali diferentes que ele diz que ele tem que ser regulamentado, né? Uma das falhas é que ele não diz quem vai fazer essa regulamentação, mas isso aí a gente comenta daqui a pouco. Mas assim, primeiro não teria nem como você fazer esse tipo de fiscalização. Tá? Depois, as plataformas, principalmente as plataformas de vídeo e de música, já fazem esse filtro. Se você subir um conteúdo do Bob Fernandes... Imediatamente tem disputa. Com uma música protegida por autor ou com uma imagem protegida por autor, imediatamente vai cair aquilo lá. E qualquer pessoa que produza conteúdo sabe disso, tá? Sabe disso. Então, isso não tem nada de diferente do que acontecia, e não é que você vai ter que pagar, tá? O que vai acontecer é se ele começar a ganhar dinheiro com conteúdos que estão protegidos com direito de autor. Aí vai ter que ter uma remuneração, né? Mas isso não se aplica aos criadores de conteúdos, isso se aplica às plataformas. As plataformas é que vão ter que encontrar uma maneira de regular. Só que daí, juntou esse lobby das plataformas contra o projeto por conta dessas questões econômicas, do meu ponto de vista. Junta com o lobby da turma que quer desinformação, tá? Que é a favor de você dar liberdade de expressão plena para falar qualquer barbaridade do mundo, tá? E aí tem muita gente barra pesada trabalhando nesse sentido, né? Mas
talvez alguns segmentos religiosos ignorantes do processo de formação da opinião pública, né? Então eles acham que eles têm que ter o direito para pregar qualquer coisa, né, em qualquer lugar. E não é assim. Você está se referindo, por exemplo, a alguém que, quando coloca a opinião, quase que automaticamente muita gente se coloca exatamente do outro lado, seja o que for, que é o caso do pastor Malafaia. Por exemplo, qualquer opinião religiosa é uma opinião que vai até o limite daquilo que ela vira crime, né? Ela não tem nenhuma proteção especial, a não ser na cabeça das pessoas que creem naquele livro sagrado, né? Ela não tem nenhuma proteção especial em relação à sociedade, né? Assim, eu não posso fazer a afirmação que eu quiser sobre o Malafaia, porque eu posso estar cometendo um crime, assim como ele não pode dizer a barbaridade que ele quiser sobre opções sexuais das pessoas, sobre opções, sobre situações cotidianas, né? Porque aquilo é uma opinião religiosa dele, não está protegido por nada. Então tem um limite, né? A liberdade de um termina na hora que começa a liberdade do outro. Essa é uma outra questão. O direito de expressão é absoluto? Em que lugar do mundo é assim? Assim, em todos os países existe algum limite. Alguns países levam isso mais ao extremo. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, eles têm lá a primeira emenda da liberdade de expressão e ela é bastante forte em relação às outras, né? Cada direito, cada construção jurídica de cada país pondera de uma determinada maneira à luz da sua história, à luz dos seus costumes, à luz dos seus valores, né? As sociedades não são iguais, né? Então, o fato de você ter uma liberdade de expressão muito mais exacerbada nos Estados Unidos não significa que o Brasil tem que fazer. Na Alemanha, por exemplo, você não pode defender nazismo em hipótese alguma. Né? Aquilo é crime, você vai para a cadeia. Inclusive, teve amigo do Bolsonaro que foi preso, né, porque defendeu o nazismo. Né? E o que acontece, por exemplo, na pátria da liberdade dita, Estados Unidos, se alguém disser, eu vou matar o presidente da República, ou matem o presidente da República? Então, ele pode dizer que o presidente da República é abortista, pode dizer que ele é comunista, pode dizer que ele é gay, pode dizer o que ele quiser, mas ele não pode dizer que ele vai matar, porque no momento que ele disser que vai matar, vai baixar 10 agentes do serviço secreto na casa dele e ele vai para a cadeia. Se você entrar lá no aeroporto dos Estados Unidos e falar assim, olha, eu vou cometer um ato terrorismo aqui, um terrorista aqui, eles vão te prender e você vai para a cadeia, vai para Guantánamo. Você não está exercendo sua liberdade de expressão ali. Só para deixar claro o que nós estamos falando, durante 70 dias, nas portas dos quartéis do Brasil, as pessoas pregavam intervenção militar, com faixas e ditos. E com uma interpretação absolutamente deturpada da Constituição, como se as Forças Armadas tivessem algum poder moderador em relação a algum outro poder da República. Né? Primeiro, eles não são poder da República, né? São servidores de Estado. Né? Quem é poder da República é executivo, legislativo e judiciário, não tem um poder militar. Né? Depois, eles são servidores, né? Eles funcionam para prestar um serviço para o Estado tanto quanto qualquer servidor público. Né? É assim que funciona, essa é a regra. A única diferença é que eles têm, né, algumas questões específicas de carreira ali, mas não passa disso. Para chegar a um outro ponto importante, que é a regulamentação proposta ou não, eu queria que você me dissesse para as pessoas uma coisa seguinte: desde quando, como e por que existe mundo dito civilizado, ou mundo que já superou os seus primeiros surtos de barbárie, existe regulamentação econômica capitalista da indústria da comunicação? Existe, e se existe, por quê? Desde que o capitalismo deixou de ser absolutamente selvagem, não vou dizer que não é mais selvagem, porque ainda é em muitos aspectos, mas deixou de ser absolutamente selvagem, que era um capitalismo que a gente via no final do século XIX, começo do século XX, em que as empresas não tinham nenhum tipo de preocupação com direitos trabalhistas, nenhum tipo de preocupação com questões ambientais, nenhum tipo de preocupação com questões concorrenciais. Então, a sociedade, naquele momento mais capitalista, que era a sociedade norte-americana, olhou e falou, estamos criando monstros aqui, né? Monstros do petróleo, monstros da mineração, monstros das ferrovias, e começaram a estabelecer
regras, né, regras concorrenciais e depois regras de regulação de mercado, para evitar que esses monstros ganhassem um tamanho, uma dimensão que fosse danosa para a sociedade. E aí surgiu, né, o conceito de regulação. Claro que já existiam outros exemplos anteriores, mas ali você estabeleceu as bases do que a gente tem hoje como regulação moderna. Qualquer setor econômico relevante tem algum tipo de regulação. Você não tem como deixar de regular, porque você tende a criar monstros, né? Os setores, eles tendem a se engrandecer. No setor de internet, que você ainda não tem nenhum tipo de regulação, você tem provavelmente as 10 maiores empresas do mundo em valor de mercado, e em alguns casos até de faturamento, são empresas do mundo da internet. O que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, com a concentração no mercado de varejo em uma empresa de internet, ou a concentração do mercado de mídia em 2 ou no máximo 3 empresas de internet, ou a concentração do mercado audiovisual, né? Tudo isso está fazendo com que as autoridades, os políticos, né, aqueles que estão olhando, né, o funcionamento da sociedade, digam, peraí, não está certo isso. A gente precisa Isso, estabelecer. então, está discutindo, por exemplo, no auge da pátria do liberalismo econômico dos Estados Unidos. Está sendo discutido nos Estados Unidos, está sendo discutido na Europa, muito mais, inclusive, do que nos Estados Unidos. A Europa está mais preocupada porque a Europa ela não é protagonista nesse processo, né? Se a gente olhar, todas as empresas de internet relevantes ou são norte-americanas ou são chinesas. Na China, porque eles bloqueiam as empresas norte-americanas, eles conseguiram desenvolver 3 ou 4 grandes grupos de internet ali. O resto é tudo empresa americana. Você tem talvez uma protagonista europeia, que é o Spotify, que é de áudio, né? O resto é tudo empresa norte-americana. Então, a Europa, preocupada, inclusive com a sua sobrevivência econômica nesse ecossistema digital, tem criado regras, tem criado limites e tem sido, até esse momento, é o principal modelo do processo que o Brasil está querendo fazer. Agora, aí eu vou apontar uma falha do governo, no meu ponto de vista, nesse processo todo, nessa discussão. O PT, o governo Lula, desde sempre tem uma certa aversão à ideia de regulador, tá? O PT não gosta disso, ou pelo menos o presidente Lula já manifestou em alguns momentos contrariedade com regulação. É uma visão um pouco calcada assim, no entendimento de que o regulador, muitas vezes, ele opera em favor dos mercados e não em favor do interesse público, né? Então, existe um certo, do meu ponto de vista, um certo preconceito com relação a isso. E aí o governo não disse quem vai ser o regulador de tudo isso que a gente está colocando, né? Num primeiro momento, surgiu uma tal de uma entidade autônoma que seria responsável por isso, mas sem estabelecer muito quem que seria. E aí você dá razão para quem diz que, bom, então está querendo colocar lá uma secretaria no Ministério da Justiça que vai cuidar disso, né? Ou uma secretaria no Palácio do Planalto que vai cuidar disso. Hoje é o governo de esquerda, amanhã pode ser um governo de direita ou pode ser um governo de ultradireita. Então, você não tendo regulador, você arrisca entregar a regulação disso daí para o governo de plantão. Então, vamos usar a vaca fria, como se diz. Que países têm, por exemplo, uma regulamentação, e como ela é feita? Por exemplo, Inglaterra, Ofcom, Oceania, Europa. Dá um exemplo que as pessoas acham que a gente está inventando uma coisa que não existe. Eu só lembro a todos sempre que a BBC tem 101 anos e a Ofcom já tirou do ar o News of the World com 116 anos de idade, que vendia 4 milhões de exemplares no final de semana, porque fez algo errado ao noticiar um soldado que veio da guerra, tal. Então, na área de comunicação social, que aí vamos pegar os meios tradicionais de comunicação, televisão, rádio, isso aqui, você tem N exemplos que você pode olhar. Nos Estados Unidos você tem a FCC, em Portugal você tem a Anacom, você tem no Reino Unido a Ofcom, você tem regulador na Itália, na Alemanha, na França. Em todos esses lugares você tem um ente autônomo, uma agência autônoma que faz a regulação dos mercados. Quando você vai para a internet... Quem compõe... Peraí, só para as pessoas... que dirão, é a censura. Quem compõe esses órgãos? Como eles são constituídos?
Basicamente, como qualquer agência reguladora, você tem uma carreira de Estado, o cara tem que passar num concurso público, você vai para essa agência, você passa a desempenhar a sua função como servidor público, claro que cada país tem a sua especificidade, mas você vai desempenhar a sua função como servidor público, pago pelo Estado, pago pelo contribuinte, né? O comando dessas agências reguladoras, ela é normalmente com mandato fixo, então você tem a indicação do governo, né, de quem que vai ser o diretor ou o conselheiro, enfim, né, quem vai exercer esse papel no colegiado, mas tem um processo de sabatina pelo Congresso, você seleciona quem que vai ser o nome, esse nome tem estabilidade, ele não pode ser demitido, né? Eu gosto de dar um exemplo muito bom sobre o que aconteceu no Brasil recentemente. Na verdade, esse exemplo nem é meu, é do professor Murilo Ramos, da Universidade de Brasília, mas que ele costuma dizer isso, e é um exemplo excelente para a gente entender a importância das agências reguladoras. Vamos olhar o que aconteceu no Brasil durante a pandemia. Se não fosse a Anvisa bater pé e impedir as barbaridades que estavam sendo feitas pelo Ministério da Saúde, a gente provavelmente teria passado por uma pandemia numa situação muito pior do que a gente já passou. Foi a Anvisa que trabalhou para você ter a aplicação dos protocolos, foi a Anvisa que trabalhou para você ter a aplicação dos medicamentos, das vacinas, né? Porque aquele corpo técnico protegeu, blindou, né, a máquina estatal da vontade do governante de plantão, que queria barbaridades. Mas no caso da inglesa, só lembrando o seguinte, que além disso tudo, esses países citados, a França tem a F1, França 1, França 2, França 3, Portugal tem a RTP, a Alemanha tem a Deutsche Welle, que são empresas públicas, né? Não é TV do governo do Estado, é público. Você, cidadão, é que paga, ou em alguns casos, o cidadão junto com o Congresso, certo? É assim que funciona. Isso é uma coisa. Quero que você me diga se é exatamente isso. É isso, né? Você tem como. Aí a gente está falando de empresas de comunicação, né, públicas, que têm como papel desempenhar uma função dentro desse processo de comunicação que seja desvinculado dos interesses comerciais. Então, o melhor exemplo, né, que a gente tem é o exemplo do Reino Unido. Você tem a BBC, que é paga por uma taxa, todo mundo que tem uma televisão paga uma taxa. 600 libras por ano, Isso. quem pode pagar alguma coisa assim. É isso aí. Isso daí financia a BBC. Mas você tem nos Estados Unidos, você tem a PBS, por exemplo, que é uma rede extremamente tem a Deutsche bem Welle na conceituada. Alemanha. Na Alemanha, Deutsche Welle. Você tem, enfim, né, Tá. N exemplos. E uma outra coisa, além do funcionário de carreira que faz o concurso e entra, há entidades que também fazem parte desses conselhos de fiscalização? Aí depende, caso cada país tenha um jeito de você fazer essa supervisão social, vamos dizer assim, do seu modelo, né? Mas você pode ter conselhos independentes, que são conselhos compostos por integrantes da sociedade, então integrantes do movimento da sociedade civil, dos sindicatos, representantes das empresas, representantes da academia, né? E esses conselhos fazem a supervisão daquilo que está acontecendo, eventualmente dão as diretrizes, né? No caso do projeto das fake news, está previsto que o Comitê Gestor da Internet exerça esse papel. Então, o Comitê Gestor da Internet, que hoje é um organismo multissetorial, que tem a participação do governo, mas tem também a participação da sociedade, tanto empresarial quanto não empresarial, seria o responsável por estabelecer as diretrizes, né, para algumas das diretrizes que têm que ser seguidas aí pelas redes sociais. Então, existem mecanismos, tá? Você tem como fazer isso, blindando do governo com um corpo técnico estável e, ao mesmo tempo, você garantindo essa permeabilidade com a sociedade, né, através de conselhos que possam ser orientadores, norteadores, né, responsáveis por dar as diretrizes para o trabalho técnico ali da agência. Isso é importante para quem não sabe, para quem finge que não sabe, para quem está desavisado e para quem não sabe, quando fala em censura, e nós jornalistas sabemos que censura quem mais faz quando quer fazer é o dono do meio de comunicação. Tem um negócio que a gente estuda na faculdade de jornalismo que é a matriz ideológica. Muitas vezes você nem precisa receber a ordem, você já sabe como o seu chefe pensa e você se policia em função daquilo que você imagina que ele te mandaria fazer. É isso, é isso. O que mais você acha importante nesse projeto? Está sendo debatido, será debatido, talvez seja debatido, talvez seja votado. Vamos lá, eu assim, acho que a conclusão da história, ele está realmente um projeto complexo, é um projeto que, se você me dissesse assim, nós não vamos debater, não vamos votar ele agora, vamos votar ele um pouco mais na frente,
depois de você conseguir aparar algumas arestas, eu até acho que seria razoável. O problema é que um adiamento desse projeto, nesse momento, serve basicamente para você enterrar qualquer possibilidade de discussão de uma regulamentação. Porque o que se quer agora? Né? O que você quer agora é justamente a prevalência de determinados grupos de influência política que estão querendo atuar, né, para não ter nenhum tipo de regulação das redes sociais. Nomine, por favor, porque aí fica mais fácil para pessoas acho entenderem. que a gente pode colocar como exemplo a Frente Parlamentar Evangélica, que acabou de soltar uma nota dizendo que vai votar contra esse projeto, e aí existe, na visão desses parlamentares, um entendimento completamente equivocado, no meu ponto de vista, de que esse é um projeto para tirar a liberdade religiosa de quem quer que seja. Na verdade, o que eles estão defendendo não é liberdade religiosa, o que eles estão defendendo é o direito de falar barbaridades. Né? Isso aí a gente não pode aceitar. E também as forças políticas, no meu entender, equivocadamente denominadas bolsonarismo, porque por trás disso está, na verdade, o poder militar, que governou ao longo desses anos todos, né? E parece que todo aquele conjunto está nessa barca aí, é isso? E a gente tem que lembrar, acho que teve um dos papos que a gente fez aqui no teu canal, que foi justamente sobre a ideia do Bolsonaro de apresentar um projeto dele de regulação de plataformas. Só que o projeto dele era uma não regulação de plataformas. Basicamente, o que dizia é que as plataformas não podiam fazer nada. Não podiam tirar nenhum conteúdo do ar, não podiam banir nenhum usuário, não podiam fazer nenhum tipo de controle, nenhum tipo de balizamento do debate. Né? Você vai lembrar que a gente teve essa discussão. E eu até falei na ocasião, o Bolsonaro, ele acerta no método, mas erra, obviamente, no conteúdo. Né? Qual que era o método? Ele propôs uma discussão. Ele disse, olha, precisamos fazer uma regulação disso daqui. Aliás, o Sérgio Mota fez 6 audiências públicas, as emissoras não queriam e aquilo ficou na gaveta, lembra? Pois é. Isso aí quando a gente está falando da regulação de comunicação social, que é um assunto ainda mais antigo do que esse que a gente está tendo, né? Mas o Bolsonaro, ele propôs uma discussão sobre isso, né? E na ocasião, olha só que curioso, né? Na ocasião, as próprias plataformas dizem, não, isso aqui é um absurdo, porque se isso aqui começar a acontecer, né? As pessoas vão usar as nossas plataformas como ferramenta de crime. Isso a gente também não quer. A gente tem que lembrar que os dirigentes dessas plataformas, o Mark Zuckerberg, teve uma audiência no Congresso americano, não me lembro exatamente que ano, foi 2017 ou 2018, mas enfim, foi antes da pandemia, em que ele basicamente falou assim, eu quero ser regulado, por favor, me regulem, eu preciso de ter esse balizamento para eu não ser responsável pela eleição de tiranos, entendeu? Aliás, tem uma cena muito boa do Zuckerberg que eu vi outro dia, que certamente é antiga, que eu acho que é um senador, pergunta, o senhor está hospedado aonde aqui? Ah, está no hotel, qual? Aí ele fica rindo amarelo. Aí o cara, o senhor poderia fornecer o seu telefone? Aí ele também continua rindo. O cara, como que diz? É disso que se trata. Se você não quer ceder o seu, como é que você quer o de todo mundo? Aí você tem toda essa discussão que ela aparece nesse projeto também, né, sobre o uso responsável dos dados dos usuários, né? Então as plataformas também precisam ter atenção ao tanto que eles podem utilizar ou não as informações pessoais dos usuários, seja para interesses comerciais, seja para interesses, né, escusos, por exemplo, que a gente viu, né, acontecer durante esse processo todo, venda de dados para empresas que faziam o processamento por meio de mecanismos aí de inteligência para direcionar alvos de publicidade. Né? O escândalo da Cambridge Analytica, por exemplo, foi muito ligado a esse abuso no uso de dados dos usuários das plataformas sociais. Então, esse projeto de lei traz um regramento para isso também. Para encerrar, só para as pessoas terem uma ideia mais profunda do que nós estamos discutindo. Do ponto de vista de regulação da comunicação social, das emissoras de rádio e televisão, que é uma coisa, o Brasil continua não fazendo e continua parado no Código de 62, salvo engano. Vale tudo, todo mundo pode, político, pastor, a zorra toda no Estado laico. Do ponto de vista da internet, o mundo já está discutindo e regulando, a Europa já está nisso, os Estados Unidos um pouco mais, portanto, o Brasil não está inventando nada, está apenas se adequando. Talvez fosse útil uma articulação com movimentos do mundo que estão fazendo o mesmo debate, não é isso? Não, certamente. Quando a gente fala da regulação do ambiente de internet, a gente tem que lembrar que o Brasil
ele tem alguns exemplos bastante relevantes para dar, inclusive para o mundo. O Marco Civil da Internet é uma regulamentação importante, tem problemas, mas é uma regulamentação importante. O Brasil já trouxe algumas legislações específicas com relação à criminalização de atos ilícitos na internet. Então, assim, o Brasil não é um país irrelevante nesse debate. Ele tem relevância pelo seu tamanho, pelo seu protagonismo na América Latina, pelo seu protagonismo nos debates relacionados à internet. Ele pode ser uma liderança nessa discussão. Até porque sofreu na pele. E como todas as grandes democracias do mundo, sofreu na pele as dores de ver os seus processos institucionais, especificamente os eleitorais, sendo altamente afetados pela questão do uso da desinformação, do uso da manipulação de dados. Né? Então, o Brasil precisa entrar nesse debate, sem dúvida. E já em relação ao passado, continuamos no passado. Em relação à comunicação social, é sempre um problema, mas olha só, eu vejo nesse processo um amadurecimento de algumas coisas que podem surgir, tá? Então, por exemplo, a gente não sabe quem vai ser o regulador dessa questão aqui da internet, porque o governo não quis dizer, né? Tem uma ideia de fazer uma coisa que não seja uma agência reguladora, que eu acho que não tem como fazer, mas os radiodifusores, como estão defendendo esse projeto, podem muito bem aceitar serem regulados pela mesma entidade. Então, você poderia pegar uma agência reguladora como a Anatel, ou como a Ancine, por exemplo, e transformar ela numa agência reguladora do ambiente da comunicação. Lembrando que o PL das fake news, né, o projeto 2630, ele equipara as ferramentas de comunicação social, as ferramentas de internet, as plataformas de internet, a veículos de comunicação social para fins eleitorais. Então, se está equiparando para fins eleitorais, você pode equiparar para outros também. Então, eu acho que existe aí a possibilidade de, no vácuo dessa discussão aqui da regulamentação da internet, você avançar um pouco, o mínimo que seja, também na comunicação social. Talvez fosse o caso de, numa parceria, digamos assim, porque pela primeira vez estão juntos, né? Se entender que não é mais possível continuar com donos de emissoras de rádio e televisão que sejam políticos e políticos com mandato, ou suas famílias como testa de ferro, e que não seja possível no Estado laico. A televisão está ocupada, basicamente, a TV aberta, por apenas um ramo da religião. Talvez seja a hora, já que nós estamos conversando aqui, vamos dar uma modernizada mínima nessa gandaia que leva ao quê? A grupos de pressão cada vez maiores e mais influentes dentro dos legislativos, chantageando os governos. Eu acho que, assim, o que talvez não ter políticos no controle das emissoras de televisão seja uma coisa que a gente não vai ver, talvez as nossas futuras gerações aí tenham chance de ver isso acontecer. Acho pouco provável, mas seria ótimo se isso não acontecesse. Mas, assim, o excesso, né, de proselitismo, seja político, seja religioso... violência... Você usar a plataforma, uma plataforma tão poderosa como é a comunicação social de rádio e TV, né, para esse fim, assim como é para você utilizar essa plataforma também na internet para esse fim, é danoso para a sociedade, não é uma coisa positiva, porque nem todo mundo segue a mesma religião, nem todo mundo acredita no mesmo livro sagrado, tem gente que não acredita em nada, e todo mundo tem que conviver na mesma sociedade, né? O país é um, o planeta é um, não tem como a gente conviver de maneiras diferentes, a não ser que se trabalhe para que a outra parte seja dizimada, né? O que daí a gente entraria na barbárie completa. Né? Aí a gente volta para 2000 anos, né, atrás, o que acontecia antes de Cristo. Tá? As pessoas se matavam simplesmente porque não acreditavam na mesma coisa. Aliás, se matam até hoje, né? Mas enfim. Infelizmente. O governo também cometeu alguns erros aí na condução, né, dessa matéria, do meu ponto de vista. Eu achei que foi um atropelo no começo, né? O Ministério da Justiça começou o governo já querendo dar essa resposta logo para a sociedade, entregar nos primeiros 100 dias, uma discussão que é uma discussão complexa, não é uma discussão simples, o mundo inteiro está tendo ela e tem que ser uma discussão cuidadosa, né?
Aí você teve mais essa inclusão de vários elementos estranhos aí no debate, de remuneração de conteúdo jornalístico, remuneração de conteúdo de propriedade intelectual, a questão do regulador, eu acho que é um problema sério. Então, assim, você tem arestas aí, tá? Só que agora virou uma prova ou não aprova, virou uma discussão absolutamente binária, o que é muito ruim, né? Então, porque não sei se vai ser... Porque é necessário ter uma regulamentação. Pois é, então, assim, eu acho que a gente não pode tirar da perspectiva de que esse projeto precisa ser aprovado. Ele tem que ter algum ajuste? Certamente, talvez possa ter algum ajuste que possa ser feito em plenário, tem coisas que podem ser corrigidas até lá, mas, assim, o projeto tem que acontecer, não dá para você não regular o ambiente da internet. Ou isso ou a barbárie absoluta. Continuaremos nessa, né? De tempos em tempos a gente vai ver esses absurdos acontecendo. Samuel Possebon, muito obrigado pelas luzes de sempre. Obrigado, Bob. Estou sempre à disposição. Quando você precisar falar desses assuntos aí que eu entendo um pouquinho, eu tento contribuir. Um abração. Valeu, Obrigado. querido. Tchau, tchau.